Capítulo 37. Fardien era uma construção consideravelmente antiga, de tamanho modesto e sem pretensões arquitetônicas, escondida no fundo de uma floresta. Já ouvira falar dela antes. O Sr. Rochester mencionava com frequência e às vezes ia até lá. Seu pai comprara a propriedade para caçar. Teria alugado a casa, mas não conseguiu encontrar nenhum inquilino, em vista de sua localização remota e pouco salubre. Fardien permaneceu então desabitada e sem mobília, à exceção de 2 ou 3 cômodos preparados para acomodar o proprietário quando ele a visitava na temporada de caça. A essa casa eu cheguei pouco antes que escurecesse, num fim de tarde marcado por um céu triste, um vento frio e uma chuva fina, prolongada e penetrante. O último quilômetro percorri a pé, dispensando a carruagem e o cocheiro com a remuneração dobrada que prometera. Mesmo a tão pouca distância da casa, nada se podia ver dela, tão fechada e escura era a floresta ao redor. Portões de ferro entre pilares de granito me mostraram por onde entrar, e passando por eles, vi-me mais uma vez na penumbra da vegetação densa. Havia uma trilha coberta de mato descendo pela floresta, entre troncos nodosos e acinzentados, e sob arcos formados pelos galhos. Por ali segui, esperando logo encontrar a casa, mas o caminho seguia, avançava sinuoso cada vez mais longe. Não havia sinal visível de qualquer construção. Pensei ter tomado o caminho errado e estar perdida. A escuridão do crepúsculo se fechava ao meu redor. Olhei para os lados em busca de uma trilha. Não havia. Tudo eram galhos entrelaçados, troncos maciços e densa folhagem do verão. Nenhuma abertura em parte alguma. Prossegui. Por fim, o caminho se abriu. As árvores se dispersaram um pouco. Logo vi uma cerca e depois a casa, que mal podia, com aquela pouca luz, distinguir das árvores, de tão úmidas e verdes eram suas paredes apodrecidas. Entrando por um portal fechado, apenas por um trinco, vi-me num espaço fechado, junto ao qual a floresta formava um semicírculo. Não havia flores nem canteiros, apenas um amplo caminho de cascalho circundando um terreno gramado, tudo emoldurado pela floresta. A casa tinha 2 frontões, pontudos na frente. As janelas eram estreitas e cobertas por gelósias. A porta também era estreita e um degrau levava a ela. A casa parecia, como dissera o dono do Rochester Arms, um lugar muito desolado. Estava silencioso como uma igreja em dia de semana. A chuva, tamborilando nas folhas, era o único som audível nas imediações. Haverá vida aqui?
Perguntei-me. Sim, algum tipo de vida havia, pois ouvi um movimento. A estreita porta da frente se abria e alguém estava prestes a sair da casa. A porta se abriu devagar. Uma pessoa saiu para o crepúsculo e ficou de pé no degrau. Um homem sem chapéu estendeu a mão para sentir se chovia. Mesmo escuro como estava, pude reconhecê-lo. Era o meu senhor, Edward Fairfax Rochester, ninguém mais. Detive meus passos e prendi a respiração, parando para observar, para examiná-lo, eu mesma sem ser vista, e ai de mim, invisível para ele. Foi um encontro repentino, em que o êxtase recuou diante da dor. Não tive dificuldade em conter um grito, nem meus passos. Ele ainda tinha a mesma compleição, forte e robusta, o porte ainda ereto, o cabelo ainda preto como o azeviche. Tampouco estavam os traços de seu rosto alterados ou afundados. No espaço de um ano, o que quer que tivesse sofrido, sua força atlética não havia sido prejudicada, nem seu perfeito porte destruído. Mas captei uma mudança. Sua expressão era desesperada e meditativa, e me lembrava algum animal ou pássaro selvagem aprisionado, do que era perigoso se aproximar em seu taciturno sofrimento. A águia engaiolada, cujos olhos dourados a crueldade extinguiu, poderia ter o mesmo aspecto daquele Sansão cego. E pensa, leitor, que eu temi em sua ferocidade cega? Se acha que sim, pouco me conhece. A minha tristeza se mesclava à doce esperança de que eu logo ousaria pousar um beijo naquela testa de pedra, naqueles lábios selados de maneira tão rígida, mas ainda não. Eu ainda não iria abordá-lo. Ele desceu o único degrau e avançou devagar, tateando o caminho na direção do gramado. Onde estavam agora seus passos largos e destemidos? Então ele parou, como se não soubesse para onde se virar. Ergueu a mão e abriu as pálpebras. Lançou um olhar vazio, com um grande esforço para o céu e o anfiteatro de árvores. Para ele era tudo escuridão vazia. Estendeu a mão direita, o braço esquerdo, que havia sido mutilado, ele mantinha recolhido junto ao peito. Parecia desejar, através do toque, ter uma ideia do que havia ao seu redor. Mas só o que encontrava era o vazio, pois as árvores estavam a alguns metros dali. Desistiu da tentativa, cruzou os braços e ficou parado, mudo sob a chuva que agora caía forte sob sua cabeça descoberta. Nesse momento, John se aproximou. "Quer segurar o meu braço, senhor?" disse ele. "Uma chuva forte está se aproximando. Não quer entrar?" "Deixe-me sozinho", foi a resposta. John foi embora sem ter me visto. O senhor Rochester agora tentava caminhar, em vão. Tudo era incerto demais.
tateou seu caminho de volta para casa e entrou. Fechou a porta. Eu então me aproximei e bati. A esposa de John abriu. Mary, eu disse, como vai você? Ela se sobressaltou, como se tivesse visto um fantasma. Acalmei-a ao seu apressado. É mesmo a senhorita chegando tão tarde a este lugar solitário? Respondi, segurando sua mão. E então a acompanhei até a cozinha, onde John agora estava sentado junto a um agradável fogo. Expliquei-lhes, em poucas palavras, que soubera tudo o que acontecera desde que eu deixara Thornfield e que viera ver o Sr. Rochester. Pedi que John fosse até uma barreira na estrada onde eu descera da carruagem e trouxesse meu baú, que eu deixara lá. E então, enquanto eu tirava meu chapéu e meu chale, perguntei a Mary se poderia me acomodar em Manor House naquela noite. E vendo que, embora difícil, não seria impossível, informei-lhe que ficaria. Nesse momento, a sineta da sala de estar tocou. Quando for até lá, eu lhe pedi, diga ao Senhor que alguém deseja falar com ele, mas não diga meu nome. Não acho que ele vá vê-la, ela respondeu. Recusa-se a receber qualquer visita. Quando ela voltou, perguntei-lhe o que ele dissera. Devo informar o seu nome e qual o assunto, respondeu ela. Foi então encher um copo d'água e colocá-lo numa bandeja junto com velas. Foi para isso que ele a chamou? Perguntei. Sim, ele sempre pede velas quando escurece, embora seja cego. Dê-me a bandeja, eu levo. Peguei-a de sua mão. Ela me indicou a porta. A bandeja tremia enquanto eu a segurava. A água derramou. Meu coração batia forte e rápido. Mary abriu a porta para mim e fechou depois que entrei. A sala estava sombria. Um fogo descuidado queimava baixo na lareira, e debruçado sobre ele, com a cabeça apoiada na moldura alta e antiquada, estava o ocupante cego do aposento. Seu cachorro Pyle estava deitado num canto fora do caminho e enroscado, como se temesse que, inadvertidamente, pisassem nele. Pyle levantou as orelhas quando entrei. Deu um salto com um latido e um granido e veio pulando em minha direção. Quase derrubou a bandeja das minhas mãos. Sentei-me diante da mesa, acariciei-o e disse suavemente, deitado. O Sr. Rochester virou-se mecanicamente para ver o que era aquela comoção. Mas, como não via de fato nada, virou as costas outra vez e suspirou. Dei-me a água, Mary, disse ele. Aproximei-me com o copo agora só pela metade. Pyle me seguiu ainda agitado. Qual é o problema? Ele perguntou. Deitado, Pyle, repeti. Ele interrompeu o gesto de levar a água aos lábios e ficou escutando atento. Bebeu por fim e colocou o copo de volta. É você, Mary, não é? Mary está na cozinha, respondi.
Ele estendeu a mão num gesto rápido, mas sem ver onde eu estava, não me tocou. Quem é? Quem é? Perguntou, tentando ao que parecia enxergar com aqueles olhos cegos. Tentativa inútil e angustiante. Responda, fale de novo. Ele ordenou, falando alto e de maneira autoritária. Quer um pouco mais de água, Senhor? Derramei metade do que havia no copo, eu disse. Quem é você? O que é você? Quem está falando? Piley me conhece e John e Mary sabem que estou aqui. Cheguei esta tarde, respondi. Deus do céu, que alucinação estou tendo? Que deliciosa loucura tomou conta de mim? Não é alucinação e não é loucura. Sua cabeça, Senhor, é forte demais para alucinações, e sua saúde boa demais para um ataque. E onde está essa pessoa que fala? É somente uma voz? Ah, não posso ver, mas tenho que sentir. O meu coração vai parar e meu cérebro explodir. O que quer que você seja, quem quer que você seja, deixe-me tocá-la ou não poderei mais viver. Ele tateou ao redor, segurei sua mão e aprisionei-a entre as minhas. Os dedos dela, ele exclamou, seus dedos magros e pequeninos, sendo assim, deve haver mais. A mão musculosa soltou-se, meu braço foi agarrado, meu ombro, meu pescoço, minha cintura, e fui entrelaçada e puxada para junto dele. É Jane? O que é? Esse é o corpo dela, seu tamanho. Esta é a sua voz, eu acrescentei. Ela está inteira aqui, seu coração também. Deus o abençoe, Senhor. Estou feliz por estarmos tão perto outra vez. Jane Eyre, foi tudo que ele disse. Meu Senhor querido, respondi. É Jane Eyre, encontrei-o, voltei para o Senhor. É verdade, em carne e osso, minha Jane em pessoa? Está tocando em mim, Senhor, está me abraçando e bem apertado. Não sou fria como um cadáver, nem vazia como o ar, sou minha amada em pessoa, e estes são certamente seus braços, e estas as suas feições, mas não posso ser tão bem-aventurado depois de todo o meu sofrimento. É um sonho como os que tive à noite, em que a estreitei uma vez mais junto ao peito, como faço agora, e a beijei como agora, e senti que me amava, e tive a certeza de que não iria me deixar. E não vou, Senhor, deste dia em diante, nunca mais, diz a aparição, mas eu sempre despertava e via que não passava de um escárnio vazio, e que eu estava desolado e abandonado, minha vida escura, solitária, sem esperanças, minha alma sedenta e proibida de beber, meu coração faminto, nunca alimentado, gentil e suave sonho, aninhado em meus braços agora, você há de voar para longe, como suas irmãs antes de você. Mas me beije antes de ir, abrace-me, Jane. Pronto, Senhor, pronto. Pressionei os lábios sob os seus olhos, outrora brilhantes
e agora opacos. Tirei o cabelo de sua testa e também a beijei. Ele subitamente pareceu despertar a convicção da realidade de tudo aquilo que conquistara. É você? É Jane? Voltou para mim então? Sim, não está morta em algum fosso, debaixo de algum riacho, definhando uma miserável entre estranhos? Não, Senhor, sou uma mulher independente agora. Independente, o que quer dizer com isso, Jane? Meu tio, na Ilha da Madeira, morreu e me deixou 5.000 libras. Ah, isso é algo de ordem prática, real, ele exclamou. Eu nunca sonharia com isso. Além do mais, há a voz peculiar dela, que tanto me anima e me enfeitiça, e que é também tão suave. Alegra meu coração arrasado, traz-lhe vida. Ora, Janet, você é uma mulher independente? Uma mulher rica? Bastante rica, Senhor. Se não me deixar viver com o Senhor, vou construir uma casa para mim perto da sua, e poderá vir se sentar na minha sala quando quiser companhia no fim da tarde. Mas como é rica agora, Jane, sem dúvida tem amigos que possam cuidar de você. Não precisa se devotar a um cego aleijado como eu. Já lhe disse que sou independente, Senhor, bem como rica, sou senhora de mim mesma. E vai ficar comigo? Certamente, a menos que se oponha. Vou ser sua vizinha, sua enfermeira, sua governanta. Vejo-o solitário, vou lhe fazer companhia, ler para o Senhor, caminhar com o Senhor, sentar-me com o Senhor, servi-lo, ser seus olhos e suas mãos. Tire essa expressão tão melancólica do rosto, meu Senhor querido. O Senhor não será abandonado enquanto eu viver. Ele não respondeu, parecia sério, distraído. Suspirou, entreabriu os lábios como se fosse falar. Fechou-os outra vez. Senti-me um pouco constrangida. Talvez eu tivesse deixado as convenções de lado depressa demais. E ele, assim como Saint John, achasse aquela insensatez inadequada. Eu, na verdade, fizera uma proposta partindo da ideia de que ele gostaria que eu fosse sua esposa e me pedisse em casamento. Sustentara-me uma expectativa não menos certa, porque não expressa, de que ele iria me querer imediatamente, mas nenhuma sugestão nesse sentido sendo pronunciada por ele e sua fisionomia tornando-se mais nublada, subitamente me dei conta de que pudesse estar completamente equivocada e que talvez fizesse papel de tola sem saber. Comecei a sair devagar do seu braço, mas ele sofregamente me puxou para perto. Não, não, Jane, não vá, não. Eu pude tocá-la, ouvi-la, sentir o conforto da sua presença, a doçura do seu consolo. Não posso abrir mão dessas alegrias. Pouca coisa me resta, preciso ter você. O mundo pode rir, pode me chamar de absurdo,
de egoísta, mas não importa. Minha alma exige você. Terá de ser satisfeita, ou há de se vingar mortalmente de seu involuntório. Vou ficar com o Senhor, isso eu já disse. Sim, mas ao dizer que vai ficar comigo, você entende uma coisa e eu outra. Você poderia, talvez, decidir ficar aqui e ser minha ajudante, cuidar de mim como uma gentil enfermeira, pois tem um coração afetuoso e um espírito generoso que a levam a fazer sacrifícios por aqueles de quem se apieda. E isso deveria bastar para mim, sem dúvida. Imagina como eu agora deva nutrir por você apenas sentimentos paternais. É o que pensa? Vamos, diga-me. Vou pensar o que o Senhor quiser. Ficarei contente em ser só sua enfermeira, se achar melhor. Mas não pode ser sempre minha enfermeira, Janet. Você é jovem, deve se casar um dia. Não me importo com casamento, mas deveria se importar, Janet. Se eu fosse como antes, tentaria fazer com que se importasse, mas uma coisa cega. Ele voltou ao estado melancólico. Eu, ao contrário, fiquei mais alegre e recobrei a coragem. Aquelas últimas palavras me fizeram enxergar onde estava a dificuldade, e como para mim não era dificuldade alguma, senti-me aliviada do meu constrangimento anterior. Passei a um tom mais animado. Está na hora de alguém tentar humanizá-lo de novo, eu disse, afastando seu cabelo grosso, que fazia tempos não era cortado, pois vejo que está se metamorfoseando num leão ou algo do tipo. Tem um falso ar de Nabucodonosor dos campos, isso é certo. Seu cabelo me lembra penas de águia. Se suas unhas cresceram como garras ou não, ainda não reparei. Neste braço não tenho nem mão nem unhas, disse ele, tirando o braço mutilado. É só um coto. Uma visão terrível, não acha, Jane? É uma pena vê-lo e uma pena ver seus olhos e a cicatriz do fogo em sua testa. E o pior é que se corre o risco de amá-lo demais por tudo isso, pensar bem demais do Senhor. Achei que ficaria enojada, Jane, quando visse meu braço e meu rosto com a cicatriz. Pensou mesmo? Não diga isso, ou posso acabar dizendo algo que vai considerar aviltante. Agora vou deixá-lo por um instante para aumentar esse fogo e varrer essa lareira. Consegue saber quando o fogo está alto? Sim, com o olho direito eu vejo um brilho, uma névoa avermelhada, e pode ver as velas muito levemente, cada uma delas numa nuvem luminosa. Pode me ver? Não, minha fada, mas sinto-me extremamente grato por poder ouvi-la e senti-la. A que horas costuma jantar? Nunca janto. Mas vai jantar hoje. Estou com fome, deve estar também, imagino, mas não se dá conta. Chamando Mary, logo tratei de deixar as coisas mais leves. Preparei para ele, do mesmo modo,
uma boa refeição. Meu estado de espírito estava exultante e foi com prazer e naturalidade que conversamos durante o jantar e por muito tempo depois. Não havia nenhum constrangimento incômodo, nenhuma inibição de alegria e vivacidade com ele. Em sua companhia, sentia-me inteiramente à vontade, porque sabia que lhe fazia bem. Tudo que eu dizia ou fazia parecia consolá-lo ou reavivá-lo. Deliciosa certeza. Trouxe à vida e à luz toda a minha natureza. Em sua presença, eu vivia de maneira plena e também ele na minha. Mesmo cego como estava, sorrisos brincavam em seu rosto. A alegria surgiu, os traços ficaram mais suaves e cálidos. Depois do jantar, ele começou a fazer muitas perguntas sobre onde eu estivera, o que andara fazendo, como o encontrara, mas lhe dei apenas respostas muito breves. Era tarde para entrar em detalhes naquela noite. Além do mais, eu não queria tocar nenhuma corda demasiadamente sensível, abrir alguma nova fonte de emoção em seu coração. Meu único objetivo era alegrá-lo. Alegre como dissera, ele estava, mas ainda assim apenas aos poucos. Se um momento de silêncio interrompesse a conversa, ele ficava inquieto, tocava-me e dizia: Jane, você é mesmo um ser humano, Jane? Tem certeza disso? Eu, sinceramente, acredito que sim, Sr. Rochester. Mas como, nessa noite escura e pesarosa, você pôde surgir tão de repente neste lugar solitário? Estendi a mão para pegar um copo d'água de uma criada, e ele me foi dado por você. Fiz uma pergunta, esperando que a esposa de John me respondesse, e a sua voz falou ao meu ouvido. Porque eu vim no lugar de Mary com a bandeja, e há um encantamento nesta hora que estou passando agora com você. Quem pode dizer que vida escura, terrível e sem esperanças foi aquela em que me arrastei durante meses, sem fazer nada, sem esperar coisa alguma, deixando que a noite e o dia se confundissem, sentindo somente frio quando deixava o fogo se extinguir, fome quando me esquecia de comer, e também uma tristeza incessante, e às vezes um verdadeiro delírio de desejo de contemplar minha Jane outra vez. Sim, desejava que ela me fosse devolvida, muito mais do que a visão que perdi. Como é possível que essa Jane esteja comigo e diga que me ama? Não vai partir tão subitamente quando chegou. Temo não encontrá-la mais amanhã. Uma resposta prática e pouco original, fora da linha de seus próprios pensamentos perturbadores, era, eu tinha certeza, a melhor e mais reconfortante nessas condições. Passei o dedo sobre suas sobrancelhas e comentei que tinham sido queimadas e que eu ia aplicar algo que haveria de fazê-las crescer e ficar tão espessas e negras como antes.
De que adianta me ajudar, seja no que for, Espírito bondoso, se em algum momento fatal há de me abandonar outra vez, sumindo como uma sombra, sem que eu saiba para onde, nem como, e sem que eu possa encontrá-la depois? Tem um pente, Senhor? Para que, Jane? Só para pentear essa juba preta descabelada. Seu aspecto é alarmante, visto assim de perto. Diz que eu sou uma fada, mas o Senhor, tenho certeza, está mais para um duende. Estou horrível, Jane, muito, Senhor, mas sempre foi, como sabe. A crueldade não a abandonou por onde quer que você tenha andado. E, no entanto, eu estive com boa gente, muito melhor do que o Senhor. Gente 100 vezes melhor, dotada de ideias e pontos de vista que o Senhor nunca nutriu na vida, bem mais refinados e elevados. Com quem diabos você esteve? Se ficar virando a cabeça desse jeito, vai me fazer arrancar seus cabelos. E aí então, acho que vai parar de ter dúvidas quanto à minha substancialidade. Com quem você esteve, Jane? Não vai conseguir tirar essa informação de mim esta noite, Senhor. Terá que esperar até amanhã. Contar minha história pela metade será, o Senhor sabe, uma espécie de garantia de que vou aparecer no café da manhã para terminá-la. A propósito, tenho que me lembrar de não vir somente com um copo d'água. Tenho que lhe trazer um ovo, pelo menos, para não mencionar presunto frio. Elfo debochado, nascido entre as fadas e criado entre os humanos, você me faz sentir como se esses 12 meses não tivessem passado. Se Seu pudesse ter tido você no lugar de Davi, o espírito mal teria sido exorcizado sem a ajuda da harpa. Pronto, já está penteado e decente, Senhor. Agora vou deixá-lo. Estive viajando pelo menos 3 dias e me sinto cansada. Boa noite. Só uma palavra, Jane. Havia somente mulheres na casa onde você esteve? Eu ri e fugi dele, ainda rindo enquanto corria lá para cima. Boa ideia, pensei alegremente. Vejo que ainda tenho como fazer com que ele abandone sua melancolia por algum tempo. Bem cedo na manhã seguinte, pude ouvi-lo acordando e ativo, andando de um cômodo para o outro. Assim que Mary desceu, ouvi a pergunta: a senhorita Eyre está aqui? E depois: em que quarto você a colocou? Estava seco? Ela já se levantou? Vale perguntar se ela precisa de alguma coisa e quando vai descer. Desci assim que achei que havia uma perspectiva de desjejum. Entrando na sala muito silenciosamente, pude vê-lo antes que ele descobrisse a minha presença. Era triste, de fato, testemunhar a sujeição daquele vigoroso espírito a uma enfermidade corpórea. Estava sentado em sua cadeira, imóvel, mas não repousando,
A expectativa era evidente e as linhas da agora habitual tristeza marcavam seus traços fortes. Seu rosto fazia pensar num lampião apagado, à espera de ser aceso outra vez. E ai de mim, não era ele quem poderia agora acender o brilho da expressão vivaz. Dependia de outra pessoa para isso. Eu queria ser animada e espontânea, mas a fragilidade daquele homem forte tocou meu coração. Ainda assim, aproximei-me dele com toda a alegria que me era possível. Está uma manhã brilhante e ensolarada, Senhor, eu disse. A chuva passou e deixou tudo brilhando. Vamos sair para uma caminhada em breve. Eu acendera o lampião, seu rosto se iluminou. Ah, você está mesmo aqui, minha cotovia. Venha para perto de mim. Você não se foi, não desapareceu? Ouvi um de seus parentes faz 1 hora cantando na floresta, mas sua canção não me trazia música, não mais que os raios de sol nascente. Toda a melancolia da terra está concentrada na voz da minha Jane em meus ouvidos. E ainda bem que não sou surdo. Toda a luz do sol que consigo sentir é em sua presença. Meus olhos se encheram de lágrimas ao ouvir aquela confissão de dependência, como se a águia real, acorrentada em um poleiro, precisasse pedir que um pardal viesse servi-la. Mas eu não ia me permitir ficar melancólica. Enxuguei as gotas salgadas e fui preparar o de jejum. A maior parte da manhã foi passada ao ar livre. Levei-o para fora da floresta, úmida e selvagem, até alguns campos mais aprazíveis. Descrevi-lhe como era um verde brilhante, como as flores e as cercas vivas pareciam renovadas, como o céu estava num azul cintilante. Busquei um lugar onde ele pudesse se sentar, num recanto escondido e adorável. O toco seco de uma árvore também não me recusei a deixá-lo. Depois que se sentou, colocou-me entre seus joelhos. Por que haveria de impedir? Quando tanto ele quanto eu éramos mais felizes próximos do que separados. Pyle estava do nosso lado, tudo em silêncio. Ele se manifestou subitamente, estreitando-me nos braços. Sua cruel desertora. Ah, Jane, o que eu senti quando descobri que você fugira de Thornfield. Quando não consegui encontrá-la em parte alguma. Depois de vasculhar o seu quarto, constatei que você não levara dinheiro algum, nem nada que pudesse servir como equivalente. O colar de pérolas que eu lhe dera estava intocado na caixa. Seus baús estavam amarrados e trancados, exatamente como tinham sido preparados para o nosso casamento. O que a minha adorada faria? Perguntei-me, sem 1 centavo? O que ela fez? Conte-me agora. Comecei então a narrativa da minha experiência no ano anterior. Suavizei consideravelmente
o que dizia respeito aos 3 dias andando a esmo e passando fome, porque lhe contar isso seria infligir uma dor desnecessária. O pouco que falei dilacerou seu fiel coração mais profundamente do que eu gostaria. Eu nunca deveria tê-lo deixado assim, ele disse, sem nenhum meio de me sustentar. Deveria ter dito quais eram minhas intenções. Deveria ter confiado nele. Ele nunca haveria de me obrigar a ser sua amante. Por mais violento que pudesse parecer, em seu desespero, na verdade ele me amava demais, e com demasiado carinho para se transformar num tirano. Teria preferido me dar metade da sua fortuna, sem pedir em troca nem mesmo um beijo, a me ver sair pelo mundo sem parentes ou amigos. Eu havia suportado, ele tinha certeza, mais do que lhe confessara. Bem, quaisquer que tenham sido os meus sofrimentos, foram muito breves, respondi, e então lhe contei como fora recebida em Moor House, como conseguira o posto de professora na escola, etc. O advento da fortuna, a descoberta dos meus parentes, seguiram-se naturalmente. É claro, o nome de St. John Rivers foi pronunciado algumas vezes. Quando terminei, ele foi imediatamente mencionado. Esse St. John então era seu primo? Sim, falou dele com frequência. Gosta dele? Ele era um homem muito bom, senhor. Gostar dele era inevitável. Um homem bom, isso quer dizer um homem respeitável de 50 anos ou o quê? St. John tinha 29 anos, senhor. Ainda jovem, como dizem os franceses. Ele, por acaso, era um baixote fleumático e sem graça? Uma pessoa cuja bondade consiste mais na ausência de vícios do que na existência de virtudes? Ele era incansavelmente ativo, vive para objetos grandiosos e elevados, mas sua cabeça é fraca provavelmente, tem boas intenções, mas você não se impressiona quando o ouve falar? Ele fala pouco, senhor. O que diz é sempre certeiro. Sua cabeça é da melhor qualidade. Eu não diria impressionável, mas vigorosa. Ele é um homem capaz, então? Completamente capaz. Um homem instruído? St. John é um estudioso excelente e talentoso. Sua conduta, você disse, é desagradável, pedante clerical? Não cheguei a mencionar sua conduta, mas, a menos que eu tivesse muito mau gosto, é bastante adequada. Ele é polido, calmo e gentil. Sua aparência, esqueço-me da descrição que você fez de sua aparência. Uma espécie de cura abrutalhado, meio estrangulado com o colarinho branco e as pernas de pau metidas em botas de solas grossas, não é isso? St. John se veste bem, é um homem bonito, alto, louro, tem olhos azuis e um perfil grego. Maldito, você gosta dele, Jane?
Sim, Sr. Rochester, eu gostava dele, mas isso o senhor já me perguntou. Percebi, claro, o que ele queria dizer. O ciúme o tomara, cravara nele seu ferrão. Mas era uma ferida saudável, uma trégua da presa, devorada da melancolia. Eu não iria, portanto, encantar a serpente tão rápido. Talvez prefira não continuar sentada no meu colo, senhorita Eyre. Foi a observação seguinte, algo inesperada. Por que não, Sr. Rochester? O quadro que acabou de descrever sugere um contraste excessivo. Suas palavras delinearam um belo e gracioso Apolo. Ele está presente em sua imaginação. Alto, louro, com olhos azuis e um perfil grego. Já os seus olhos repousam num vulcano, um verdadeiro ferreiro, moreno, abrutalhado e cego e aleijado para completar. Nunca tinha pensado nisso antes, mas o senhor com certeza se parece bastante com Vulcano. Bem, pode me deixar, madame, mas antes de ir, e ele me estreitou num abraço mais forte. Por favor, me responda uma ou duas perguntas. Ele fez uma pausa. Que perguntas, Sr. Rochester? Seguiu-se então o inquérito. St. John fez você professora da escola de Morten antes de saber que era sua prima? Sim. Você o via com frequência? Ele visitava a escola às vezes? Diariamente. Ele aprovava seus planos, Jane. Sei que deveriam ser ótimos, pois você é uma criatura inteligente. Ele aprovava sim. Descobriu em você muitas coisas que não teria esperado encontrar. Alguns dos seus dons não são comuns. Quanto a isso, não sei dizer. Você tinha uma casinha ao lado da escola, pelo que me diz. Ele a visitava de vez em quando. No fim do dia, uma ou duas vezes. Uma pausa. Por quanto tempo você morou com ele e suas irmãs depois que o parentesco foi descoberto? 5 meses. O Ivers passa muito tempo com as moças da família? Sim, a saleta dos fundos era seu estúdio e o nosso também. Ele se sentava perto da janela e nós à mesa. Ele estudava muito? Bastante. O que? Hindustani. E o que você fazia enquanto isso? No início estudei alemão. Ele lhe ensinava? Ele não sabia alemão. Ele lhe ensinou alguma coisa? Um pouco de Hindustani. Rivers lhe ensinou Hindustani? Sim, senhor. E as irmãs também? Não. Só a você? Só a mim. Você pediu para aprender? Não. Ele queria lhe ensinar? Sim. Uma segunda pausa. Por que ele queria lhe ensinar? Que utilidade o Hindustani poderia ter para você? Ele queria que eu fosse com ele para a Índia. Ah, aqui chegamos ao cerne da questão. Ele queria que você se casasse com ele? Ele me pediu em casamento.
É mentira, você está inventando isso para me aborrecer. Peço desculpas, mas é verdade literal. Ele me pediu em casamento mais de uma vez e foi tão insistente quanto o senhor poderia ser. Senhorita Eyre, repito, pode me deixar. Quantas vezes terei de dizer a mesma coisa? Por que insiste em continuar empoleirada no meu joelho quando já lhe disse para sair? Porque estou confortável aqui. Não, Jane, você não está confortável aqui, porque seu coração não está comigo, está com seu primo, esse St. John. Até agora pensava que minha pequena Jane era toda minha. Acreditava que ela me amava, mesmo quando me deixara. Isso era uma partícula de doçura num mar de amargor. Por mais que tivéssemos ficado separados por tanto tempo e que eu tenha derramado lágrimas quentes por causa da nossa separação, nunca teria imaginado que, enquanto eu chorava na sua ausência, ela amava outro. Mas é inútil sofrer. Jane, vá embora e se case com Rivers. Derrube-me daqui então, Senhor. Empurre-me para longe, pois não vou deixá-lo por minha livre vontade. Jane, chego a gostar do tom de sua voz. Renova minha esperança e parece tão sincero. Quando o escuto, sou transportado a 1 ano atrás. Esqueço-me de que você formou um novo elo, mas não sou tolo. Vá. Para onde devo ir, Senhor? Seguir seu próprio caminho com o marido que escolheu. E quem é ele? Você sabe, esse St. John Rivers. Ele não é meu marido, nem nunca será. Ele não me ama, eu não o amo. Ele ama até onde pode amar e não é como o Senhor ama uma bela jovem chamada Rosamond. Ele queria se casar comigo apenas porque pensou que eu seria uma boa esposa para um missionário, o que não seria o caso dela. Ele é bom, um grande homem, mas muito sério, e para mim, frio como um iceberg. Ele não é como o Senhor, não sou feliz ao lado dele, nem perto dele, nem com ele. Ele não é compreensível, não me tem afeto, nada em mim o atrai, nem mesmo a juventude, somente algumas poucas faculdades mentais úteis. Devo então deixar o Senhor e ir atrás dele? Estremeci sem querer, chegando instintivamente para mais perto do meu Senhor, cego, mas adorado. Ele sorriu. Ora, Jane, isso é verdade? É mesmo essa a situação entre você e Rivers? Totalmente, Senhor. Não precisa sentir ciúme. Queria provocá-lo um pouco, para deixá-lo menos infeliz. Pensei que raiva seria melhor do que tristeza, mas se quer mesmo que eu o ame, se pudesse ver o quanto eu o amo, ficaria orgulhoso e contente. Todo o meu coração é seu, Senhor, pertence ao Senhor, e com o Senhor permaneceria, mesmo que o destino nos separasse para sempre.
Mais uma vez, enquanto ele me beijava, dolorosos pensamentos toldaram seu rosto. Minha visão queimada, minha força mutilada, ele murmurou pesarosamente. Eu o acariciei, tentando acalmá-lo. Sabia no que ele estava pensando e queria falar por ele, mas não ousava. Quando ele se virou por um instante, vi uma lágrima deslizar por baixo da pálpebra selada e escorrer pelo rosto viril. Meu coração aumentou de tamanho. Não sou melhor do que aquela velha castanheira destruída pelo relâmpago no pomar de Thornefield, ele disse pouco depois. Que direito teria aquela ruína de pedir que a Madre Silva cobrisse sua decadência com frescor? O Senhor não é uma ruína, não é uma árvore destruída pelo relâmpago. Está verde e vigoroso. Plantas crescerão em torno das suas raízes, quer lhes peça, quer não, porque se comprazem em sua ampla sombra e, ao crescer, vão se virar em sua direção e envolvê-lo, porque sua força lhes oferece um apoio tão seguro. Mais uma vez ele sorriu. Eu o reconfortava. Você fala de amigos, Jane? Ele perguntou. Sim, falo de amigos, respondi, algo hesitante, pois sabia que ele queria dizer mais do que amigos, mas não sabia que outra palavra empregar. Ele me ajudou. Ah, Jane, mas eu quero uma esposa. Verdade, senhor? Sim, isso é novidade para você? É claro, o senhor não disse nada sobre isso antes. É uma novidade ruim? Depende das circunstâncias, senhor. Depende da sua escolha. Que fará para mim, Jane? Acatarei a sua decisão. Escolha então, senhor, aquela que o ama mais. Vou escolher a quem eu amo mais. Jane, quer se casar comigo? Sim, senhor. Um pobre cego que você terá de conduzir pela mão? Sim, senhor. Um aleijado, 20 anos mais velho que você, a quem terá de servir? Sim, senhor. De verdade, Jane? De verdade, senhor. Ah, minha querida, que Deus a abençoe e recompense. Senhor Rochester, se eu jamais fiz uma boa ação em minha vida, se jamais tive um bom pensamento, se jamais tive um desejo correto, sou agora recompensada. Ser sua esposa, para mim, é a maior felicidade possível na terra. Porque lhe agrada o sacrifício? Sacrifício. O que estou sacrificando? A fome em troca de comida, a expectativa em troca de contentamento, ter o privilégio de abraçar quem me importa, beijar quem eu tanto amo, ter paz em quem confio. Isso é fazer um sacrifício? Se for, então certamente eu gosto do sacrifício. E tolera minhas fraquezas, Jane. Desconsidera minhas deficiências, que não existem para mim, Senhor. Eu o amo mais agora, quando posso realmente lhe ser útil.
do que amava em seu estado de orgulhosa independência, quando recusava cada função que não fosse a de provedor e protetor. Até então, sempre detestei receber ajuda, ser conduzido. Daqui em diante, sinto que não mais detestarei. Eu não gostava de colocar minha mão na de um criado, mas é agradável senti-la acolhida pelos dedinhos de Jane. Eu preferia a solidão absoluta ao constante auxílio dos empregados, mas a delicada atenção de Jane será uma alegria infinita. Jane é perfeita para mim, serei eu para ela? Até a última fibra da minha natureza, Senhor. Sendo esse o caso, não temos mais nada no mundo pelo que esperar. Devemos nos casar imediatamente. Sua expressão e suas palavras eram de ansiedade. Sua velha impetuosidade estava de volta. Devemos nos tornar uma única carne sem demora, Jane. Só precisamos conseguir a licença. Então nos casamos. Senhor Rochester, acabo de notar que o sol já baixou e Pyle foi para casa jantar. Deixe-me ver o seu relógio. Prenda-o em seu cinto, Jane, e fique com ele daqui em diante. Para mim, não tem utilidade alguma. São quase 4 horas, Senhor. Não sente fome? Nosso casamento deverá ser daqui a 3 dias, Jane. Pouco importam agora belas roupas e joias. Tudo isso não vale 1 centavo. O sol já secou todos os resquícios da chuva, Senhor. A brisa parou. Está bastante quente. Você sabia, Jane, que eu trago o seu pequenino colar de pérolas preso ao redor do meu pescoço, por baixo da gravata? Tenho-o comigo desde o dia em que perdi meu único tesouro, como uma lembrança sua. Vamos voltar pela floresta, é o caminho com mais sombra. Ele continuava perseguindo seus próprios pensamentos sem me dar atenção. Jane pensa que sou, imagino, um cachorro sem religião, mas o meu coração se enche de gratidão pelo bom Deus desta terra. Ele não vê como o homem vê, mas com muito mais clareza. Não julga como o homem julga, mas com muito mais sabedoria. Eu errei, teria maculado minha inocente flor, soprado culpa em sua pureza. O Onipotente a arrancou de mim. Eu, em minha obstinada revolta, quase amaldiçoei as circunstâncias, em vez de me submeter ao decreto, desafiei-o. A justiça divina seguiu seu curso. Desastres abundaram em minha vida. Fui obrigado a passar pelo vale da sombra da morte. Os seus castigos são magníficos, e o que se abateu sobre mim tornou-me humilde para sempre. Você sabe o quanto eu me orgulhava da minha força, mas o que é ela agora, quando preciso me submeter à orientação de estranhos, como uma criada em sua fragilidade?
Ultimamente, Jane, só ultimamente, comecei a ver e reconhecer a mão de Deus no meu destino. Comecei a sentir remorso, arrependimento, o desejo de me reconciliar com o meu Criador. Comecei a rezar às vezes orações muito breves, mas muito sinceras. Faz alguns dias, não sei bem quantos foram, 4 foi na última segunda-feira. Um estado de espírito peculiar tomou conta de mim. A tristeza tomou o lugar da angústia, o pesar, o do pessimismo. Acho que, como não conseguia encontrá-la, você deveria estar morta. Tarde, naquela noite, talvez entre 11 e meia-noite, antes que eu me retirasse para o meu terrível repouso, supliquei a Deus que, se possível, eu fosse logo levado desta vida e admitido no mundo que há de vir, onde ainda havia a esperança de encontrar Jane. Estava no meu quarto, sentado junto à janela, que se encontrava aberta. Acalmava-me sentir o bálsamo do ar noturno, embora eu não pudesse ver as estrelas, e só por um brilho vago e enevoado soubesse da presença da lua. Como eu queria estar com você, Janet. Ah, queria o corpo, a alma. Perguntei a Deus, com angústia e humildade, se eu já não passara tempo suficiente solitário, aflito e atormentado, se eu não poderia em breve tornar a provar da bem-aventurança e a paz, que eu merecia tudo porque estava passando. Reconheci que não seria capaz de suportar mais ainda. Declarei, o alfa e o ômega dos desejos do meu coração, e romperam involuntariamente dos meus lábios nas palavras Jane, Jane, Jane. Você disse essas palavras em voz alta? Disse Jane, e se alguém tivesse me ouvido, teria me achado louco. Tamanho ímpeto com as que pronunciei. Isso foi na segunda-feira, perto da meia-noite? Sim, mas a hora não importa. O que aconteceu depois é o mais estranho. Você vai me achar supersticioso. Alguma superstição eu tenho no meu sangue. Sempre tive, mas dessa vez é verdade. Verdade, pelo menos, que ouvi o que vou contar agora. Quando exclamei Jane, 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 uma voz que não sei dizer de onde veio, mas sei de quem era, respondeu: estou a caminho, espere por mim. Um instante depois, sussurrou no vento: onde o Senhor está? Não sei se consigo lhe transmitir a ideia, a imagem que essas palavras abriram em minha mente, mas é difícil exprimir o que eu quero dizer. Fardien está enterrada, como vê, numa densa floresta onde qualquer som morre sem reverberar. Onde o Senhor está, parecia ter sido dito entre as montanhas. Havia um eco repetindo as palavras. O vento pareceu então mais frio e fresco. Eu poderia jurar que em alguma paisagem remota e solitária, eu
e Jane estávamos nos encontrando. Em espírito, acredito que nos encontramos. Você sem dúvida estava, àquela hora, na inconsciência do sono, Jane. Talvez sua alma tenha vagado para longe de sua cela, a fim de reconfortar a minha, pois aquela era sua voz, tão certamente quanto estou vivo, era sua voz. Leitor, foi uma noite de segunda-feira, perto da meia-noite, que também eu recebera aquele chamado misterioso. Aquelas eram as exatas palavras com as quais respondera a ele. Ouvi a narrativa do Sr. Rochester, mas não revelei nada. A coincidência me parecia grandiosa e inexplicável demais para que eu a comunicasse ou discutisse. Se eu dissesse qualquer coisa, minha história causaria uma impressão muito forte em meu ouvinte, e sua mente, devido aos sofrimentos, ainda inclinada demais à melancolia, não necessitava do tom mais profundo do sobrenatural. Guardei essas coisas comigo, então e as ponderei em meu coração. Você pode agora entender, continuou o meu Senhor, porque quando apareceu diante de mim, tão inesperadamente, tive dificuldade de acreditar que não passava de uma mera voz ou visão, ou algo que se dissolveria em silêncio e vazio, como o sussurro à meia-noite e o eco da montanha tinham se dissolvido antes. Agora agradeço a Deus. Sei que não é isso. Sim, agradeço a Deus. Ele me tirou do seu joelho, levantou-se e, removendo reverente o chapéu da cabeça e baixando os olhos cegos para o chão, recolheu-se em muda devoção. Apenas as últimas palavras de sua prece foram audíveis. Agradeço ao meu Criador que, no meio do julgamento, lembrou-se da piedade. Humildemente peço ao meu Redentor que me dê forças para viver uma vida mais pura daqui por diante do que a que levei no passado. Ele então estendeu a mão para que eu o conduzisse. Segurei aquela mão tão querida. Levei-a por um momento aos lábios, depois deixei que envolvesse meu ombro. Sendo eu muito mais baixa do que ele, servia tanto de apoio quanto de guia. Entramos na floresta e fomos para casa.